Olá, boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Bem-vindos. Boa noite, noite. Vamos lá. Chegamos a um ponto de questionamento do jovem Márcio, né? Vamos falar hoje sobre as regras de competência. Vamos lá, hein, Márcio? Boa noite, professor. Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia. Olha que maravilha. Então, nós paramos na aula passada falando sobre essas formas de competência, né? Que existem 4 tipos de regras de competência que nós conseguimos observar. Só para a gente relembrar, você anotou isso já, né? Se por acaso eu não estou no lugar certo, você me avisa, tá? Chegando mais gente aqui. Então, nós temos a competência constitucional como aquela regra de competência fixada pela Constituição. Então, como eu já tinha comentado com os senhores, a Constituição, ela nos apresenta regras de competência. Então, quando a regra de competência, que me diz para onde o processo deve ser enviado, né? Quando essa regra ela estiver prevista na Constituição, nós estaremos diante de uma regra de competência constitucional. O exemplo que eu coloquei aos senhores é a questão da Justiça Federal, né? A Justiça Federal tem a sua competência delineada nos artigos 108 e 109. Deixa eu jogar aqui com vocês. Então, a Justiça Federal possui competência delimitada nos artigos 108 e 109 da Constituição. Então, nós temos algumas situações em que a Constituição vai me dizer onde propor ação ou onde não propor ação, né? No caso, ela vai me dizer onde propor ação. Competência legal é aquela prevista pela legislação infraconstitucional. Então, trocando em miúdos, competência legal é a competência prevista pela lei. Então, a regra que nós temos do CPC, né, então, artigos 46 ao 50... Artigos 46 ao 53 do CPC, isso é competência legal. E aí, não só no CPC. Se a regra de competência está prevista numa lei, né, qualquer ato normativo que não seja uma Constituição, numa lei, né, tem que ser lei, pelo menos lei complementar ou ordinária, nós temos essa chamada competência legal. Competência regimental é a competência prevista nos regimentos internos dos tribunais, né? Então, competência regimental é a prevista nos regimentos internos dos tribunais. Isso acontece muito quando o próprio tribunal identifica alguns setores de julgamento. Então, um exemplo, né, que a gente observa na prática. Os processos que tramitam nos juizados especiais, quando eles forem eventualmente objeto de recurso, né, então, não estou satisfeito com a sentença proferida no âmbito dos juizados especiais, não estou satisfeito com ela. Diante disso, preciso interpor um recurso. O recurso do meu processo, do juizado, ele é enviado para a chamada turma recursal. Turma recursal é o nome do órgão recursal dos juizados especiais. E aqui é especificamente dos juizados especiais mesmo. O que vai acontecer nessa situação? Hoje, nós temos uma turma recursal dividida em 3 turmas, né, em 3 grupos de julgamento. 3 lugares em que os recursos, quando saem daqui e vão para Curitiba, eles vão ou para a primeira turma recursal, ou para a segunda, ou para a terceira turma recursal. A terceira turma recursal, ela foi criada com um objetivo específico, que era só para receber os processos de telefonia. Como nos juizados, o que não faltam são ações contra a TIM, Oi, Claro, Vivo, né? Então, existe uma boa parte dos processos do juizado são contra operadoras de telefonia. O tribunal entendeu por bem criar uma turma só para receber coisas de telefonia. E como que ele determina isso? Por meio do regimento interno.
Então, hoje, o regimento interno que a gente tem diz o seguinte: se eu vou propor um recurso em um processo que tramita no juizado, aqui no Paraná, e ele discute a responsabilidade de uma empresa de telefonia, esse meu recurso vai para a terceira turma. Não vai cair nem na primeira nem na segunda. Por quê? Porque a terceira é a turma que foi criada para esse fim. Então, aqui nós temos uma regra de competência, né, de envio do processo para um lugar específico, e isso é competência. Porque quando a gente fala de competência, nós estamos nos referindo a onde o processo será julgado, né? Onde ele deve ser proposto e, consequentemente, onde ele deve ser julgado. Então, essa é a competência regimental. E temos, finalmente, a quarta forma, a competência negocial, né? A competência negocial é aquela verificada diante, né, dos negócios jurídicos. Exemplo, contratos. Então, a competência observada a partir de um contrato, ela é uma competência negocial. Nós temos a possibilidade, né, da cláusula de eleição de foro. E que é essa cláusula de eleição de foro, né? Você abrir um contrato, uma lá das últimas cláusulas, se não for a última, vai ser exatamente essa cláusula de eleição de foro, onde as partes, em comum acordo, fixam qual é o lugar em que, se houver algum problema, onde a ação tem que ser proposta. Então, isso é competência negocial, por meio de um contrato, por meio de um negócio jurídico. As partes, dependendo da situação, é claro, elas podem fixar regra de competência. Então, dependendo do tipo, né, de situação, as partes elas podem fixar regras de competência. Isso sempre em um documento, né, por meio de um contrato, por meio de algum tipo de negociação. Aí nós temos a possibilidade de fazer isso. Seguindo, né? Além dessas formas de competência, algumas classificações. Coloquei para vocês as classificações mais importantes. Tá? Podem existir outras, mas é a revisão, né? Então, aqui nós temos as classificações mais importantes. Primeira que nós temos, competência de foro e competência de juízo. É importante nós diferenciarmos o que é foro e o que é juízo. Tá? Foro, meus caros, é lugar. Foro é cidade, sabe? Foro é comarca, isso é foro. Então, quando eu falo competência de foro, eu estou falando de território. Foro é lugar, território, cidade, né? Comarca. Isso é foro. Então, a competência do foro de Apucarana, do foro de Arapongas, do foro de Maringá, do foro de Londrina. Então, a competência está atrelada àquela cidade, àquele território. O que é juízo, competência de juízo? Juízo é vara, né? A gente está falando de unidade administrativa. Então, quando eu falo juízo, eu estou falando de cartório. Então, ok, o processo tem que ser proposto em Apucarana. Apucarana é o foro competente. Mas dentro de Apucarana eu tenho Justiça Federal, Justiça Estadual, tenho criminal, família, civil, juizado, tenho Justiça do Trabalho, tenho eleitoral. Dentro do foro de Apucarana eu tenho muitos juízos. Cada cartório é um juízo. E aí, em qual juízo que eu protocolo? Isso é competência de juízo. Aqui é identificar se o processo vai para a vara civil, e aí vara civil de qual cidade? Essas duas regras, elas andam juntas. Não basta eu saber qual o foro, eu tenho que saber também qual é o juízo, e vice-versa. Não basta eu saber que é competência da vara civil, mas a vara civil de qual lugar? De qual cidade? Então, o juízo também tem que ser trabalhado junto com a competência de foro. Então, são duas classificações, né, que andam de maneira conjunta. Então, sempre que eu falo competência de foro, eu estou me referindo a um lugar, estou me referindo a um território, e quando eu digo competência de juízo, eu me refiro a uma unidade administrativa, a um cartório, a uma vara. Então, vara civil, vara criminal, vara do trabalho, vara de família, vara da infância.
e assim sucessivamente, tá? Até aqui, ok? Márcio, tudo bem? Beleza, professor? Beleza. Vamos lá. Competência originária e competência derivada. Aqui o próprio nome nos ajuda bastante, tá? Competência originária é aquela regra que me diz onde o processo será iniciado, onde ele origina, né? Por isso competência originária, onde o processo começa, isso é competência originária. Então ele começa na vara civil de Apucarana, então a competência originária da vara civil de Apucarana. Então a regra de competência originária, ela estabelece onde o processo começa, onde ele se origina, onde ele inicia. A competência derivada, né, vamos anotar isso aqui, competência derivada pode ser chamada de competência recursal. É a mesma coisa. Competência derivada também pode ser chamada de competência recursal. E o que é ela? A competência derivada me diz para onde o processo será enviado por força de um recurso. Então, quando eu tenho uma ação que tramita na vara civil de Apucarana e ela é julgada, e eu vou recorrer, esse recurso vai para o Tribunal de Justiça do Paraná. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça do Paraná tem competência derivada para julgar os recursos de processos da Justiça Estadual do Paraná. Então, essa é uma análise que precisa ser feita. Competência originária, onde o processo começa, competência derivada, para onde o processo é enviado por força de um recurso, em razão de um recurso. Tá? Cuidado, meus caros, para vocês não acharem que a competência originária ela é sempre de primeiro grau. Ou seja, que sempre no primeiro grau eu vou ter competência originária. Claro que todos os processos de primeiro grau têm competência originária, mas não é o único lugar em que vai ter isso, né? Existe competência originária do TJ, do Tribunal de Justiça, do STF, do STJ, se for um caso em que o processo começa no STF, começa no STJ. Aí nós temos a figura da competência originária. Se eu abrir, por exemplo, competência do STF, o STF, Supremo Tribunal Federal, ele tem a competência delimitada no artigo 102 da Constituição. Então, o artigo 102 fala da competência do STF. Aí, quando eu abro o artigo 102, ele vai me dizer assim, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar. Aí vai no inciso 1. Originariamente, a linha A ação direta de inconstitucionalidade em face de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade em face de lei ou ato normativo federal. Note que o próprio inciso 1 do 102 fala de competência originária. Se eu for propor uma ADI, né, que você já estudou em constitucional, essa ADI, ela é proposta direto no STF. Isso é competência originária, porque o processo começa nesse lugar. Agora, se eu vou nos outros incisos do 102, incisos 2 e inciso 3, o artigo 102 tem 3 incisos, né? O 2 e 3 fala de recurso. Aí é competência recursal. Então, essa é a diferença que eu tenho da competência originária e da competência recursal. Originária, o processo começa naquele lugar, derivada ou recursal, o processo já existia em outro lugar e ele é enviado para este local porque aquele local é o que vai julgar o recurso, né? O Márcio tinha liberado o microfone uma hora, depois acabou bloqueando de novo. Diga, João. Não, professor, o senhor explanou agora, tirou minha dúvida. Então, eu estava comparando como se fosse originária de primeiro grau e a derivada de recurso. Daí o professor já falou a respeito do STF e já matou a charada para mim aqui. Obrigado. Beleza. Agora, nós vamos para a principal classificação que temos em torno de competência. De longe, a mais importante e a mais difícil, né? Entre todas as classificações, que é a chamada competência relativa e competência absoluta, né? Tem uma coisa que você precisa aprender, saber em competência é a diferença entre competência relativa e competência absoluta.
Primeira coisa, quando que a regra de competência ela é relativa e quando a regra de competência é absoluta? A gente tem que saber identificar isso, né? Então, vamos anotar. Será absoluta a regra de competência fixada em razão da matéria, da pessoa ou pelo critério funcional. Então, eu tenho que analisar, né, a regra de competência e eu observo, essa regra de competência, ela é em razão da matéria, ela é em razão da pessoa, ela é em razão funcional, então ela é absoluta. E aqui é gravar mesmo, competência absoluta, ela é absoluta sempre que a regra for fixada pela matéria, pela pessoa ou pelo critério funcional. Eu já vou te falar o que é cada uma dessas coisas, primeiro entenda isso. E será relativa à regra de competência fixada pelo território e pelo valor da causa. Então, será relativa à regra de competência fixada em razão do território ou em razão do valor da causa. Aí nós temos competência relativa. Então, relativa, território e valor da causa. Ok, o que é competência em razão da matéria? O que é matéria? Né? Então, matéria, o que é isso? Né? Jovens, matéria é ramo do direito. Então, pense em matéria como matéria mesmo, matéria que você estuda, matéria é ramo do direito. Então, eu tenho direito civil, eu tenho direito penal, eu tenho direito do trabalho. Então, o que é uma competência fixada em razão da matéria? Quando eu entendo que a Justiça do Trabalho julga processos trabalhistas, isso é uma competência em razão da matéria, porque a Justiça do Trabalho serve para julgar direito do trabalho. Mesma coisa, vara civil. Para que ela serve? Para julgar direito civil, competência em razão da matéria. Vara criminal serve para julgar direito penal, competência em razão da matéria. Então, sempre a competência em razão da matéria, ela está vinculada, atrelada a um ramo do direito, a um conteúdo, a uma matéria que você estuda na faculdade. Por isso, matéria, né? E aí a gente observa, por exemplo, eu não posso ingressar com uma ação de divórcio na vara criminal. Ah, mas eu entrei na cidade certa, né? Competência de foro, ok, mas a vara criminal não recebe questão de direito de família, né? Existe um lugar para isso, especificamente para isso. Então, é isso que eu preciso fazer nesse primeiro critério, né? Esse critério da competência em razão da matéria. Pessoa, né? O que é a competência em razão da pessoa? Aqui a gente está falando de cargo. A competência em razão da pessoa não é pela pessoa, sabe? Então, não, por exemplo, se eu tivesse determinado cargo, isso poderia fazer com que um processo contra mim fosse para determinados lugares, lugares diferentes, né? Agora, a partir do momento que eu perco o cargo, eu não tenho mais esse privilégio, eu não tenho mais essa garantia. Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso, né? Eu estou me referindo a foro privilegiado, por exemplo. Né? Já ouviu? Está escrito errado aqui, mas você sabe que eu quis dizer foro privilegiado. O que é isso? Você tem visto essas circunstâncias, né? Muitas demandas que devem ser propostas no STF, porque envolve um parlamentar, ou que devem ser propostas no STJ, porque nós temos ali também uma outra situação, né? Um outro tipo de envolvimento, enfim. Coisas para a gente entender essa competência em razão da pessoa, né? Que não é pessoal, é em razão da pessoa, está escrito errado aí também. Calma aí, pô.
Uma coisa estranha aqui. Tá, já me... Vamos lá. Então, a gente tem essas circunstâncias. Então, aqui nesse caso, o cargo que a pessoa possui faz com que a demanda tenha que ser proposta em determinados lugares, tá? E essa questão do critério funcional? Escrevendo aqui para vocês. Órgão judicial. Na competência funcional, aqui a análise é qual órgão funciona, no sentido de que serve, né, para julgar determinadas situações. Essa é a discussão que nós temos aqui. Gente, competência, e anote isso, derivada é puramente funcional. Toda competência recursal, ela é funcional. Tá? Então, eu sei que uma ação sai daqui e vai para o TJ por uma competência funcional, que é uma competência derivada. Então, ele está me dizendo para onde os processos devem ser enviados para ter uma decisão válida, né? Uma decisão adequada diante de cada caso. Então, essa é a circunstância que nós devemos observar quando pensamos em competência funcional. Tá? Pensa na competência derivada, pensa na competência recursal. E na relativa, né? Competência relativa. Nós temos dois tipos, né? Então, a gente tem razão do território. Como que eu sei, assim, quando é território, sabe? Normalmente, quando o código diz é competente o foro de tal lugar, de tal coisa. Quando o artigo escreve isso, normalmente ele está dizendo competência territorial. A competência territorial, ela é atrelada ao foro, a competência de foro, porque a gente está falando de lugar, a gente está falando de cidade. A competência territorial é essa identificação do território em que o processo deve ser proposto. Então, se é Apucarana, se é Maringá, enfim, a gente está falando de cidade, efetivamente de cidade. E a competência pelo valor da causa é aquela estabelecida a partir do valor da causa mesmo, de critérios de valor da causa. A gente tem somente um exemplo hoje em dia, haviam mais no código anterior, que é a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, podem ser propostas, né, ações nos juizados especiais de valores de até 40 salários mínimos. Então, se o valor da causa, né, o valor buscado por meio do processo é de até 40 salários mínimos, eu posso propor no juizado. Passou de 40, não posso mais. Então, aqui a gente tem uma competência pelo valor da causa, né? O que ultrapassar esse valor não pode mais ir para aquele lugar, não pode mais ir para aquela comarca, para aquela vara, né? Melhor dizendo. Algumas dicas, né? Dicas importantes. Em regra, a competência prevista nos artigos 46 ao 53 do CPC, ela é territorial. Então, a gente tem a maioria da competência prevista no Código de Processo Civil, ela tem natureza territorial. Porque se você abrir esses artigos, ele vai falar é competente o foro do domicílio do réu. Ele está falando de território. É competente o foro da situação da coisa. Ele está falando de território, sabe? Então, a gente observa essas questões. Bom, eu vou te passar um macete, né? Para você
ter mais facilidade para identificar onde a ação deve ser proposta, tá? Pense que são etapas que você deve analisar para saber, para chegar até o resultado de onde a ação deverá ser validamente proposta. Então, vou colocar aqui as etapas. Sim, Isabela, no Juizado Especial Federal também temos uma competência em razão do valor da causa na lei dos juizados especiais federais, que é uma lei de 2001, né? Lá no Juizado Especial Federal Cível, até 60 salários, isso mesmo. Aqui, espera um pouquinho que eu estou escrevendo, porque passam várias coisinhas. Típico. Já, típico. Ok, para você. São 5 etapas que você vai observar em ordem para chegar no lugar em que a ação deve ser proposta, tá? 5 etapas que nós temos que observar. Então, o que você tem que fazer, meu caro? Chegou um processo até você, né? Chegou uma demanda até você, e essa demanda é uma situação, né? A pessoa chega, te apresenta um problema, e ela diz o seguinte: olha, eu preciso ingressar com essa ação. Ela te passa o problema e você agora está com essa bucha na mão e precisa saber que ação que é e onde essa ação vai ser proposta. A primeira coisa que você analisa, sempre que você tiver um caso, é: a competência ela é nacional ou ela é internacional? Normalmente vai ser nacional. Talvez você vai passar a vida inteira sem nunca pegar um caso de competência internacional. A competência internacional, ela está prevista nos artigos 21 a 25 do CPC. Então, lá dos artigos 21 a 25, tem uma fala sobre competência internacional e a possibilidade de competência nacional e internacional concomitante. Mas também tem uma regra, lá no 24 ou no 25, que vai falar que a cláusula de eleição de foro de contrato internacional ela tem que ser respeitada. E isso foi uma pergunta de segunda fase da ordem. Uma pergunta muito simples, diga-se de passagem. E a pergunta era assim: uma multinacional argentina fez um contrato com uma empresa brasileira para fornecimento de insumo, matéria-prima, enfim. E nesse contrato, né, de contenda realizado entre as duas empresas, foi fixado na cláusula de eleição de foro que, se houvesse o descumprimento de uma das partes, a demanda deveria ser protocolada na Justiça de Montevidéu, capital do Uruguai. Esse era o problema. E aí o problema ia para o seguinte caminho, né? E dizia assim: olha, houve um problema na contratação e agora você foi procurado como advogado para propor ação. Onde a ação deve ser protocolada? Onde a ação deve ser proposta? Resposta: de acordo com o artigo 24 a 25 do CPC, não me recordo ao certo qual dos dois é nesse momento, mas creio que seja 25, de acordo com o respectivo dispositivo, a ação deve ser proposta na Justiça de Montevidéu, Uruguai. Ah, professor, mas como que eu vou saber qual é a lei do Uruguai? Isso aí é um outro problema.
Advogado que queira atuar na justiça, no direito internacional, ele precisa estar preparado para esse tipo de discussão. Então, hoje, vários advogados internacionalistas que trabalham com essa área possuem vínculos, convênios com advogados de outros países, justamente para enfrentar questões como essa. Então, neste caso, o foro de eleição tinha que ser respeitado. Resposta: Montevidéu. Eu já resolvi o problema na primeira parte, na primeira etapa, competência nacional ou internacional. Nesse caso, é internacional. Justiça de Montevidéu. Pronto, respondi. Agora, a maioria dos casos, né, não vai ser justiça internacional, vai ser competência nacional. Então, eu vou ter que ir para o segundo degrau, para a segunda etapa. Se for nacional, é caso de competência originária de tribunal ou competência de órgão atípico? Como que eu sei isso? Isso vai estar na lei de alguma maneira. Então, nós temos situações em que nós teremos tribunais com competência originária. A ação vai começar no tribunal. Eu dei o exemplo da ADIM, da ação direta de inconstitucionalidade. Ela é proposta no STF. Se um partido político me procura para fazer uma ADIM, eu, como advogado, faço nacional e internacional. Nacional é competência originária de tribunal? É. É uma ADIM, competência do STF. Pronto, onde a ação vai ser proposta? No STF. Né? O que é esse órgão jurisdicional atípico? Aqui são quando eu tenho órgãos que não fazem parte do Poder Judiciário. Por exemplo, eu tenho uma cláusula de arbitragem prevista no contrato. Se eu tenho uma cláusula de arbitragem, essa circunstância tem que ser julgada pelo Tribunal Arbitral e não pelo Poder Judiciário. Então, neste caso, o Judiciário não é competente, é órgão atípico, a ação tem que ir para a arbitragem. Então, essa é a análise que eu faço no segundo degrau. Eu estou com menos de 1 minuto. Deixa eu fechar essa aqui e a gente já volta, tá? É daqui a pouquinho.